Respondendo um comentário dos inscritos do canal, eu decidi fazer aqui uma ligação do 15A. Esse 15A, ele vai do motor de partida até a bobina de ignição no 15. E eu vou chamar essa ligação de ponte entre motor de partida e o 15 da bobina. Por que disso? Porque quando você tem resistência no sistema, fio resistivo, ou você colocou resistência, geralmente o carro fica ruim para ligar. E ele ficando ruim para ligar, às vezes depende de 2 partidas ou 3, dependendo. Ainda que esse tipo de bobina, ele não necessite dessa ligação, pelo menos nas que eu tive aqui elas funcionam de boa. Mas para você que de repente colocou e ficou ruim para ligar, o que acontece? O primeiro passo é você comprar um relé desse modelo aqui, ó. Tá? DNI 0122 relé auxiliar. Esse é um relé de 70 amperes, certo? O que acontece? Então ele vai ter aqui um polo grande aqui e um outro grande. Muito bem identificado. Só que para você poder ligar aqui, você precisa ter um conector grande, tá? O pequenininho não vai servir. Até aí tudo bem. O que vai acontecer? Lá no motor de partida, você vai pegar aqui, ó. Eu vou falar números, eu não vou falar cor de fio, porque a cor do fio pouco importa. O que importa é a numeração. Por exemplo, esse pino grande aqui, ele é o 30. Então você pode ligar ele com um fio 2,5 ali naquele pino que vem do fio grosso lá da bateria, que é direto, né? Bateria motor de partida, você pode ligar ele ali. O 30. Esse 87, você vai colocar aqui um conector desse. O fio pode ser de 1,5 ou 2,5. E aí você vai pegar ele, vai conectar aqui e vai levar lá no 15 da bobina. Depois você vai ter aqui o 85, que é o 50 do motor de partida. Então você vai ter que fazer uma derivação do 50, aí aqui no relé, você vai ter que fazer uma ponte, certo? E aí o 86 você vai ligar ele naquele borne ali, que é onde você já está acostumado a ligar a cordoalha negativa, certo? Então a ligação do relé não tem segredo. Neste caso aqui eu usei um relé de 70 amperes. Se você tiver, por exemplo, um de 40, é bem provável que você vai conseguir fazer essa ligação. Mas, como eu já vou fazer, então eu vou usar aqui o de 70. Aí, antes que você pergunte lá no comentário, mas aí a hora que vai ficar mandando corrente lá para a bobina. Não vai, porque o relé, ó, ele tem essa configuração aqui, ó, pode ver que entre o 85 e o 87, 30, 87. Existe o que? Existe aqui no desenho, ó, um chaveamento, que só vai funcionar quando eu acionar a chave, que é o 50. Então, quando eu girar a chave para dar partida no motor de partida, ele vai fazer o que? Ele vai dar o start, e enquanto eu estiver segurando a chave, vai passar corrente. Quando eu soltar a chave, vai cortar a corrente no motor de partida e vai cortar a corrente aqui no relé. E automaticamente a bobina vai parar de ser alimentada. Aí, para fazer esse sistema aqui, o que acontece? Eu preciso de colocar mais 4 fios no carro. Então você acaba, se for bem pensar, acaba valendo mais a pena você trocar ali o solenoide do motor de partida por um solenoide que já tem a saída 15A. No meu caso não tenho, então vai ter que ser dessa forma aqui. E aí o que vai acontecer? Eu vou fazer as ligações ali, vou ver como que eu vou acomodar isso aqui da melhor forma, para mim poder conseguir ter sucesso na minha instalação.
Aí o que vai acontecer? Quando eu ligar, eu vou mandar a corrente aqui no 85. Ele vai fechar um curto aqui e vai disparar 12 volts na bobina. Quando eu voltar a chave, ele interrompe e aí para de ter feito essa ligação. Então, ou seja, só vai funcionar quando eu der a partida. Para jogar 12 volts na bobina, que quando você tem resistência no sistema, não chega e às vezes isso dificulta o start. A princípio, não tem segredo, são 4 fios que você vai ligar a mais ali no motor de partida. Depois de fazer a ligação dos fios, a melhor posição que eu achei para colocar o relé foi aí, que ele vai para bobina de ignição. Esse fio mais grosso aqui eu acabei usando para fazer o 30 e eu liguei ele aqui, ó. Esse aqui é a derivação para poder acionar o 50, que é o verde. Aí eu fiz uma derivação, vem aqui para ele e vai para o relé, para poder alimentar, fechar o curto para poder alimentar a bobina. Esse vermelho aqui, eu joguei ele aqui, que é um vermelho de 10 milímetros. Talvez não seria necessário, mas já que estou fazendo, acabei fazendo. Coloquei direto, sem fusível, sem nada. Tá? E aí esse outro aqui, que é o da bobina, aonde que ele vai? Claro que se eu tivesse aqui uma saída 15A, era só ligar um fio aqui. Não precisava dessa marmota toda, não. Agora esse fio aqui, esse aqui que é o 87, ele vai sair lá, ó. Ele vai vir aqui no mais, no 15 da bobina de ignição. Aí eu tenho aqui o fio principal da bobina e eu tenho então mais esse aqui. Lembrando que esse aqui só vai ficar mandando corrente enquanto o 50 for acionado. Quando você solta a chave de ignição, ele para de ser alimentado. Que é uma derivação para você não ter que usar esse fio aqui, porque esse fio aqui ele tem resistência. Então qualquer queda de tensão que tem no sistema, ele já não fornece o que a bobina precisa para ligar. Se eu tivesse o fio do módulo aqui, seriam 3 fios. Como eu não tenho o fio do módulo porque ele está ligado num outro fio, devido que aqui ele tem uma resistência que eu coloquei lá na frente, se eu tivesse colocado aqui eu podia ligar tudo aqui. Mas como eu liguei lá na frente, então esse fio aqui ele está resistivo. Então eu acabei passando por um outro fio o módulo e agora vem esse aqui. Aí você podia falar aí, por que você não liga o módulo nesse fio aqui? Eu não posso ligar porque este fio ele só vai funcionar enquanto o arranque estiver funcionando. O motor de partida parou, ele para de acionar. Senão a bobina vai esquentar direto. Então tem que ter esse corte. Quem faz esse corte é o relé. Se você tiver um relé de 40 A e quiser fazer essa ligação, é a mesma coisa. O 30 ele é direto da bateria. O 85 ele é ali aquela derivação que vai vir do motor de partida. Aí vai ligar aqui, que vem do carro, né? Então vem do carro, aí você junta os fios ali, deriva ele pro relé e pro motor de partida. Aí o 86 ele é o negativo. Eu liguei ali não liguei junto com as cordoalhas do motor ali, do motor de partida. E o 87 ele vai mandar o 12 volts para bobina a hora que você tiver com a chave ligada. Isso facilita muito para funcionar ali a partida, quando você tem uma resistência no 15 da bobina, que é o meu caso. Talvez seja o caso de bastante pessoas aí. O que acontece? Se você não tiver o de 70, provavelmente o de 40 A vai dar certo. Mas eu aconselho que use o de 70. Mas aí é aquela história, você acaba tendo que ter aí uns conectores grandes assim,
para poder fazer a ligação. Não que aqui não vai dar certo, mas aí você tem que ter um conector um pouquinho maior para ele poder acomodar melhor que o de 70 A. O 30 e o 87 ele é maior do que no de 40 A. Tem essa diferença, tá? Mas a ligação ela segue a mesma, é padrão: 30, 86, 85 e 87. O 87, caso você queira ligar uma lâmpada, eu quero ligar uma lâmpada lá, um farol forte, alguma coisa, você vai fazer a mesma ligação. Os fios aqui, ele não muda a sua matriz, certo? Então você pode colocar aqui um 30 para alimentar o relé, e na saída você pode colocar uma lâmpada, você pode colocar um rádio, um alarme, uma buzina, enfim. Você pode ligar muita coisa com esses relés aqui auxiliares. No meu caso eu usei um de 70 A para poder disparar o motor de partida. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.